Matajá me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu, de mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de mais ninguém. Matajá me faz feliz, assim o índio carregou sua macuxi para o roçado, para a guerra, para a morte. Assim carregue o nosso amor, a boa sorte da Matajá. Me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu, de mais ninguém, que seja meu, todinho meu, de mais ninguém. Matajá me faz feliz, que mais ninguém possa beijar o que beijei, que mais ninguém escute aquilo que escutei, e possa olhar dentro dos olhos que eu olhei. Valdemar é um músico puro, é uma pessoa realmente extraordinária, um dos grandes músicos do nosso século, aqui no Brasil. Eu aí comecei também a dar minha prova de possibilidades de atuar, de atuação, e fui passando de um lugar para outro, começamos a gravar. O Gastão Formentes gostou muito das minhas músicas e começou a gravar. Foi o primeiro disco seu gravado? O primeiro disco. Ele saiu logo com Minha Terra, com Meu Último Luar, que foi uma valsa que fez muito sucesso no tempo, foi Botinhar. A Mara sempre acompanhava o senhor? A Mara sempre nos programinhas de rádio, que também faziam muito sucesso. Até que depois veio o tempo dos cassinos, abriu-se a perspectiva dos cassinos, e quando a Mara foi para os cassinos para cantar diante de um público, então foi outra coisa, ganhou muito mais atrativo. Ela foi muito bem recebida, graças a Deus, e também sentimos maiores oportunidades, porque estávamos cercados de bons artistas, boas orquestras. No início dos anos 30, os cassinos se transformaram na maior atração da noite carioca, mas só trabalhavam com músicos estrangeiros. Nas artes e na política, o Brasil vivia uma fase extremamente nacionalista. O então presidente Getúlio Vargas decide baixar um decreto, obrigando a todos os cassinos a contratação de artistas brasileiros. E foi aqui no Copacabana Palace, que possuía um dos cassinos mais luxuosos da época, que Mara e Valdemar Henrique encantaram os cariocas com os sons e lendas da Amazônia. A estreia foi muito boa, porque o próprio diretor do Copacabana Palace, o presidente, aliás, das organizações do Copacabana Palace, que era Guilherme Gueno, era o mais velho de todos os Guenos, adorou a voz de Mara, adorou aquele jeito de Mara cantar coisas amazônicas. Então passou a ser nosso fã. Depois um cronista social do Globo contou essa história. Diz que pensavam, quando se pensava que esse número seria assim um número de araques, de coisas amazônicas, tapuias, sem interesse nenhum, se transformou num número de uma atração nacional maravilhosa. E foi a partir daí que começaram a surgir os convites para apresentações no exterior? Aí começamos, o Itamaraty veio logo nos recomendar para apresentações na Unesco em Paris. O governo português nos fez um convite individualmente. Veio Antônio Ferro aqui e nos levou a Portugal para cantar lá.
Os grandes amigos e os grandes momentos ficaram na lembrança do artista. A outra parte desta memória está guardada aqui, no Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, onde encontramos as principais partituras do maestro. Minha Terra, letra e música de Valdemar Henrique. Aqui na capa tem uma foto do Jorge Fernandes, que foi um dos maiores intérpretes do maestro na época. A cópia desta partitura é de 36, quando essa canção virou uma espécie de hino nacional da época. Esse Brasil tão grande e amado é meu país idolatrado, terra de amor e promissão, toda verde, toda nossa, de carinho e coração. Na noite quente enluarada, o sertanejo está sozinho e vai cantar para a namorada o lamento do seu pinho. O sol que nasce atrás da serra, à tarde em festa rumoreja, cantando a paz da minha terra. Na toada sertaneja. Esse sol, esse luar, esses rios e cachoeiras, essas flores, esse mar, esse mundo de palmeiras, tudo isso é teu. Deus foi quem te deu. Ele por certo é brasileiro, brasileiro como eu. Cabana, deixei meu gado pra ver morena do meu cuidado. Deixei cabana, deixei meu gado pra ver morena do meu cuidado. Morena bela que tanto amei, a fé mais pura eu te jurei. Quando o senhor voltou para Belém, o senhor já tinha um pouco mais de 60 anos, ou quase isso. O que mudou com essa sua volta do Rio para Belém? Por que o senhor decidiu voltar depois de tanto tempo morando fora? Bom, porque a saudade de Belém era grande. E aqui também eu achei que eu tinha um campo muito vasto para dar a minha contribuição de paraense ao enfim, à minha geração, aos meus colegas, aos meus contemporâneos. Valeu ter voltado? O senhor não se arrependeu? Não, valeu muito. Estou muito contente de ter voltado e de ter também me enfronhado outra vez nesta Amazônia que eu amo. Eu te jurei.
de prata, a cor morena é que me mata. A cor morena é cor de prata. Durante 12 anos, o senhor dirigiu essa grande casa de espetáculo que é o Teatro da Paz. E, inclusive, o senhor chegou a morar aqui no teatro, foi isso? Como é que foi essa história? Bom, porque as condições financeiras não me eram muito agradáveis, então sugeriram para mim que eu me mudasse para o teatro. E como esta casa era vazia, tinha maravilhosos camarins todos dando para as árvores da praça, eu assumi o compromisso de vir morar aqui, inclusive para tomar melhor conta deste teatro, que à noite ficava vazio e sem nenhuma pessoa responsável pela guarda do teatro. Maestro, quais são as lembranças que o senhor tem dessa época que o senhor dirigiu o teatro? Bom, aquela alegria de estar construindo um acontecimento todos os dias, um evento novo, a gente acordava cedo, vinha para cá, descia e chegavam as pessoas interessadas no teatro para ensaios, para marcar datas, e os funcionários limpando a casa toda. Todos os dias era a mesma coisa, a mesma rotina. Limpar o teatro de manhã e passava a funcionar todas as noites, todas as tardes. Tínhamos públicos de tarde e de noite sempre, porque vivíamos numa efervescência de espetáculos, de recitais, de programas de teatro e dança. Então a minha lembrança é sempre muito bem afortunada. Eu gosto muito de me lembrar desse período. Uma lembrança forte. O dia era 15 de fevereiro de 78, um dia especial. O maestro completava 75 anos de idade e o Teatro da Paz, 100 anos de fundação. E naquele dia, um dos grandes sonhos do maestro se realizava. O Teatro da Paz foi reaberto ao público após um longo trabalho de restauração. Mas, na placa de reinauguração, o nome do então diretor, Valdemar Henrique, foi ignorado, esquecido. O fato gerou polêmica e protestos na época. O artista preferiu se calar. Felizmente, o talento do maestro não depende de homenagens oficiais. O senhor tem algum tipo de mágoa dessa época? Não, nenhuma. Foi naturalmente um lapso, uma disposição superior, não sei de quem, mas logo depois foi refeito. Compreenderam que tinha sido uma gafe. Então logo mandaram preparar uma outra placa com o meu nome, só que não ficou na placa grande, ficou numa placa separada. E então pronto, estava refeito a gafe, porque evidentemente a nome do diretor do teatro não poderia deixar de constar dessa homenagem que se prestava a todas as pessoas que estavam colaborando para esse evento do Teatro da Paz. Maestro, o senhor disse uma vez numa entrevista que durante as apresentações o senhor preferia ficar escondido no cantinho do palco e que as luzes deveriam ser direcionadas para os artistas. Por que o senhor não se considera um artista? O senhor não gostava de aparecer? O que é? Não, eu acho que a minha obrigação é colaborar para o êxito de um espetáculo. E, naturalmente, nesse espetáculo terá sempre uma estrela, uma pessoa de primeiro plano, e as luzes deveriam ser voltadas para essa figura. Mas mesmo o senhor sendo a estrela, com suas composições, o senhor tocando, o senhor acompanhando? Eu deposito mais fé nos que estão realizando colaboração comigo. Não seria um excesso de timidez, não? Não, propriamente timidez não. É receio de afastar da realidade aquele que realmente está colaborando comigo para o êxito do acontecimento. Apesar do senhor ser conhecido mais por suas composições, as pessoas o chamam de maestro. Por quê? Como é que surgiu essa história? Porque eu dirigi alguns corais no Sul e me incumbi de tomar a direção de alguns conjuntos que nós acompanhávamos. E como era do piano, o piano sempre tem a obrigação de tomar conta de todos os instrumentos, dar as dicas. E como até mesmo no teatro eu sempre estive no piano e comandando o conjunto, eles sempre me chamavam de maestro, e eu, embora não tenha feito carreira de maestro porque eu era míope, eu aceitei as obrigações de um regente. Maestro, arranjador, compositor, pianista, versatilidade na vida e nas artes.
Hoje, Valdemar Henrique faz parte da Academia Paraense de Letras, do Conselho Estadual de Cultura e é nome de um teatro experimental em Belém. Por 3 vezes, no Carnaval, Valdemar foi destaque na escola de samba Quem São Eles. Vamos, gente, mas quando quem são eles passar, o povo na avenida vai gritar: Valdemar! És o canto da Amazônia, és o Irapuru do Rio Mar, lá, 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 lá. És o Irapuru do Rio Mar. Eu tomo o trem das Alagoas, quando a rolinha voa e Juriti chora no chão. Ó, senhora Dona Sancha, quando a saudade... Você acha que ele é um artista popular ou erudito? Bom, essa classificação eu acho que não existiria de fato, porque o Valdemar Henrique, ele, tendo uma formação erudita, ele é aceito popularmente. Eu acho que essa fronteira entre o popular e o erudito não existe na obra de Valdemar Henrique. Ele combina esses extremos. Combinar extremos. Palavra-chave na vida de Valdemar Henrique. Afinal, não é nada fácil viver de música em um país onde a arte regional é pouco valorizada e quase nunca divulgada. Hoje, aos 84 anos, com sérios problemas de visão, o maestro vive sozinho neste pequeno apartamento no centro de Belém. O apartamento é alugado. Isso reflete um pouco a história de quem dedicou quase 70 anos à música e até hoje nunca recebeu direitos autorais pela maioria de suas composições gravadas. Senhora Dona Sancha, coberta de ouro e prata. Maestro, são quase 70 anos de música. Aqui, e essas fotos aqui registram alguns desses seus momentos, como, por exemplo, o senhor com o seu pai e o irmão pequenos ainda em Belém, essa outra aqui já com a família em Lisboa. Aqui tem uma outra, o senhor e a sua irmã Mara na Argentina, depois já do grande sucesso, já tinha estourado. E também algumas fotos autografadas de grandes amigos, figuras hoje conhecidas na música, como Arthur Moreira Lima, Ari Barroso, Vila Lobos. Tem também o Mário de Andrade e o Mário Peixoto, que era um grande cineasta da época. O senhor acha que faltou fazer ainda alguma coisa? Não, foi se fazendo o que era possível, né? E ainda tem algumas coisas para fazer, por fazer enquanto estiver vivo, né? O senhor ainda tem sonho? Sim, o sonho morre com a gente, né? E o que o senhor gostaria de fazer e que não fez até agora, em termos de música? Bom, eu ainda tenho obras para escrever sobre a Amazônia, sobre os nossos rios famosos. Eu adoro os nossos rios, Amazonas, o Tapajós, o Tocantins. Adoro muito a Ilha de Marajó. E, enfim, meu compromisso será esse ainda com a nossa terra. E depois rever os amigos também, que tenho por aí. E a questão dos direitos autorais, maestro, como é que fica? Nem penso em direitos autorais, porque se eu for pensar, tenho que ficar como os outros, cheios de aborrecimentos e mágoas. Assim não pensando. Os direitos autorais, eles vêm quando eles querem vir, quando eles podem vir. Agora, eu fiquei um tempo, quando eu morei no Rio de Janeiro, eu recebia de várias partes do mundo, do Japão, da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Argentina. Isso eu achava maravilhoso. Do Brasil era o mais difícil de receber. Mas como eu sempre tive trabalho, empregos e tudo, eu nunca precisei de viver de direitos autorais. Então, pronto, esqueci. O senhor tem ideia de quantas músicas o senhor fez até hoje? Não, boas, poucas. Mas fiz muita música. Não é o que os grandes artistas dizem. Não, naturalmente o que ficou, o que fez sucesso, tudo, já me deixa um lastro agradável o suficiente. Mas a gente todo dia faz uma... Quando eu trabalhava na música no Rio de Janeiro, todo dia eu fazia uma música para isto, para aquilo, para aquele acontecimento, para aquela pessoa. Porque vinham muitas pessoas para mim pedir para eu fazer uma música para um texto deles, um verso, uma canção para eles cantarem. Maestro, o senhor fez várias composições no estilo normal, mas também trabalhou para teatro e para cinema. Como é que foi essa sua experiência? Como é que o senhor começou? Fui sempre levado por convites de amigos. O Mário Peixoto me convidou para fazer cinema, com o Líbero Luchardo também. Eu fiz as músicas para eles. Também para o teatro, muitos autores me convidaram, inclusive quando eu pertencia à escola de teatro, todas as peças que eram montadas pela escola, o Barradas me pedia para fazer a música.
E a música lograva sempre um certo êxito. E eu, então, sempre nunca me liguei. Até para Carnaval eu escrevi com João de Jesus, pelo Quem São Eles. Enfim, para Pastorinhas, eu escrevi para as Pastorinhas, quando eu era mocinho. E andava atrás de boi bumbá. Ele não sabe que seu dia é hoje, ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. Ele não sabe que seu dia é hoje. O céu forrado de veludo azul marinho veio ver devagarinho onde o boi ia dançar. Ele pediu pra não fazer muito ruído, que o santinho distraído foi dormir sem se lembrar. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado batucando. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado e batucando. Bumba, meu pai do campo, bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu pai do campo, bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Estrela d'alva lá no céu já vem surgindo, acordou quem está dormindo por ouvir galo cantar. Na minha rua resta a cinza da fogueira que levou a noite inteira fagulhando para o ar. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado e batucando. E vem de longe o eco surdo do bumba sambando, a noite inteira encurralado e batucando. Bumba, meu pai do campo, oh, bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu pai do campo, oh, bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Bumba, meu boi, bumba. Desta vez eu fiquei emocionado e muito feliz, porque eu não pensei que uma sensibilidade atual, preparada com um repertório atual, tudo, ainda fosse se importar de cantar umas coisas que eu fiz há mais de 50 anos, né? É a sensibilidade, né, maestro? O amor pela música. O amor pela música e essa coisa mesmo de alma, sabe? Do artista mesmo, que une a gente, independente da gente até falar a mesma língua, né? Mandar um beijo pro Valdemar Henrique, pelo que ele fez e pelo que ele tá fazendo, que ele ainda tá fazendo. Tô doido pra ouvir a Valsa Nova. Se o senhor tivesse que voltar hoje, o senhor começaria a sua carreira do mesmo jeito, aqui em Belém, saindo, voltando? Como é que o senhor faria? O destino é que traça essas coordenadas da gente. A gente vai fazendo sem saber porquê. O destino é que vai traçando, organizando os caminhos, nos pondo em contato com as pessoas que vão nos ajudar. E a gente, na verdade, não dirige nada. A gente é dirigido pelos acontecimentos. Agora não, agora já eu sou mais idoso, eu agora já dirijo os meus acontecimentos, e me poupo de muitas alegrias também, porque estou com o problema da vista. Mas o que eu acho que foi bonito foi ter vivido tanto.